O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, ela guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, dia 1 de janeiro, as leituras que a igreja nos propõe são muito belas. Em primeiro lugar, escutamos uma bênção. Ela começa precisamente com uma bênção que Deus mesmo tinha ensinado, que Moisés, tinha ensinado ao povo de Israel. Eram estas palavras que Deus, que a liturgia e a igreja querem que nós comecemos o ano. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Olha que coisas, a verdade, cada palavra aqui daria para uma homilia. Está muito, muito bonito. Ele quer que a luz de Deus brilhe sobre nós. Sobre isso falaremos também domingo, que é o dia da Epifania. Epifania significa a manifestação de Deus, não? Deus brilhou. E depois no Salmo diz assim, que Deus te dê a sua graça e a sua bênção. Ou seja, a liturgia nos propõe hoje começar este ano com a bênção de Deus. Faz uma invocação para que nós possamos ter sempre essa graça, esse rosto de Deus olhando para nós. Mas a festa é de Maria. A primeira festa hoje é de Maria, porque do mesmo jeito que a salvação nos chega através de Maria, ou seja, quando Deus vai salvar o mundo, o que Ele fez? Manda um anjo a perguntar a Maria. Isto é uma coisa incrível. Vamos refletir um pouquinho agora nessa teologia sobre Maria, que a Igreja Católica sempre teve, mas é incrível que, assim como Deus manda perguntar a Maria, e portanto depende de Maria, de sua resposta afirmativa, a salvação de toda a humanidade, assim também a igreja quer começar sempre colocando Maria no primeiro lugar, no primeiro dia. Realmente, quando escutamos esse evangelho de hoje, diz assim, Maria levou seu filho, não, e colocou o nome de Jesus. Não, levou para a circuncisão, que seria mais ou menos o equivalente ao nosso batismo. E colocou o nome de Jesus, que era o nome que tinha dado o anjo quando apareceu para Maria. Até aí parece um dado anedótico, ou apenas histórico, mas é muito mais profundo. Para entender essa profundidade que tem o Evangelho, então também a liturgia nos oferece essa segunda leitura de São Paulo com a carta aos Gálatas. Aí ele diz, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Então, aí está dizendo duas coisas. Quando se cumpriu o tempo previsto, ou seja, Deus estava esperando um momento, estava esperando, eu diria mais ainda, uma pessoa. Essa pessoa é Maria. Pensa que coisa impressionante. Deus queria, Ele pré-existia. Essa é a primeira coisa que nós entendemos. A diferença de todos nós, que começamos a existir no momento da conceição, não apenas biologicamente. A alma é criada por Deus no momento da conceição. Agora estão lançando um filme de Disney, eu ainda não assisti, de Pixar, eu ainda não assisti, tenho muita vontade de assistir, que se chama Soul, ou seja, alma, não? E um pouco uma brincadeira, não? Uma história de almas que pré-existem
e que em um momento dado são enviadas à Terra. Bom, essa é a crença, em certo sentido, budista, mas isso não é assim. A alma não pode existir fora do corpo. A alma existe com o corpo. Então, quando nós somos concebidos, então Deus cria a alma. E depois, só com a ressurreição, nós podemos morar no céu, não? Mas também lá terá uma ressurreição do corpo. Enfim, essa é a teologia católica. Mas aqui o que está falando é que Jesus pré-existia, porque, lógico, era o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, o Filho natural de Deus. Quando chegou o tempo previsto, diz São Paulo, nasceu de uma mulher. Olha, Paulo poderia ter dito, Jesus nasceu de Maria de Nazaret, por certo. Então, isso seria apenas um dado biográfico, mas ele não fala isso. Ele fala, nasceu de uma mulher. Ou seja, Paulo está dizendo, Deus escolheu uma mulher, ele quis entrar no mundo do jeito em que todos nós nascemos, porque ele, que apesar de pré-existir e ser Deus, ele quer ser também um de nós, 100% homem e 100% Deus. Então, esse é o grande mistério de Maria. Que nos ensina isto? O que estamos celebrando, então, no dia de hoje? Eu diria que três coisas que estão à base de nossa teologia mariana. Em primeiro lugar, eu diria assim, a dignidade infinita da mulher. E digo isto porque hoje existe um grande movimento para resgatar a igualdade da mulher, a dignidade da mulher. Não existe uma coisa mais justa e mais bela que isso. Só que, muito antes que nós pensássemos nisso, Deus já tinha dignificado a mulher a um nível infinitamente maior do que nós. Quando nós queremos dignificar a mulher, o que fazemos? Tristemente, às vezes se cometem erros, não? E então queremos que a mulher faça tudo o que faz o homem. A mulher fuma, a mulher diz palavrão, a mulher cuspe, porque ela também é igual que o homem. A mulher trabalha na empresa, trabalha em política, faz tudo o que faz o homem. E até dá patadas de karatê e socos de boxeador profissional. Então, que pouca imaginação. A mulher não precisa ser como homem para resgatar a sua dignidade própria e a grandeza que Deus colocou na criação da mulher. Nós temos que olhar sempre para Deus. A mulher e o homem foram criados cada um com a sua própria dignidade igual. E agora, se bem é verdade que na parábola essa que conta a Bíblia, a mulher não fica muito bem, porque foi a primeira que escutou a tentação do demônio, etc. Agora, quando chega o momento da salvação, Deus escolhe uma mulher, Maria, para ser a mãe dele. No fundo, o anjo o que está fazendo é ir a pedir a mão de Maria, porque Jesus será o verdadeiro homem, o corpo de Jesus vendo o corpo de Maria. Eu diria assim, 24 dos cromossomas de Jesus, são de Maria. E o pai de Jesus é o Espírito Santo. Ela se uniu ao Espírito Santo e por isso mandou o anjo a perguntar se podia ele encarnar-se nela. Que infinita dignidade Deus deu, não apenas a Maria, mas eu diria em certo sentido, a toda mulher. Essa é a primeira das grandes coisas que nós temos que celebrar aqui. Maria é filha de Deus, sim, uma filha absolutamente especial, porque ela foi concebida sem pecado original, porque Deus estava esperando o momento certo na história em que Maria estivesse já no mundo e tivesse a idade para poder começar a obra de salvação. Que coisa incrível. Mas, em segundo lugar, ela será esposa do Espírito Santo e será comprometida com Deus, imagina. E depois, em terceiro lugar, será mãe do Filho. Ou seja, é filha do Pai, esposa do Espírito e mãe do Filho. Existe uma pessoa, um ser humano, que esteja mais intimamente ligada à Santíssima Trindade? Depois, os protestantes dizem que Maria é uma mulher comum. Elas não entenderam nada. Não entenderam nada. Não se trata de falar que Maria seja Deus. Não, ela não é Deus, por favor. Obviamente não. Mas
ninguém como ela foi elevada a uma dignidade extraordinária. E por isso ela é muito importante para nós. Ela é depois também nominada mãe de toda a humanidade. Assim como foi mãe de Jesus, e em Jesus todos nós somos regenerados. Por quê? Porque Jesus tem uma mãe que é humana, Maria, mas tem um pai, não, que é o Espírito Santo, e portanto que é divino. Jesus fez assim com a ressurreição para que todo aquele que acreditasse nele, que aceitasse ele, Jesus, no seu coração, ele nascesse no Espírito Santo. Ou seja, ele estava renovando toda a humanidade por meio da fé. Então, se Maria é a mãe de Jesus e todos os que acreditam em Jesus são renovados e regenerados, então Maria é a mãe de toda a humanidade. Então, essa é a primeira coisa. Deus está elevando a dignidade da mulher a um nível divino, praticamente divino. E junto com ela, não apenas Maria chega a essa intimidade com Deus, também nós estamos chamados a essa intimidade através de nossa união com Cristo. Mas, em segundo lugar, eu diria que celebramos precisamente a maternidade divina, não apenas a dignidade da mulher em geral, mas a maternidade divina de Maria. Isso também é muito importante. Foi muito discutido ao princípio da era cristã, se Maria era ou não era mãe de Deus. Hoje, nos irmãos protestantes, praticamente todos os cristãos que não são católicos, os ortodoxos sim acreditam em Maria, não? Sim têm uma devoção a Maria. Mas os protestantes, eles afirmam que não, que Maria não pode ser mãe de Deus, porque Deus preexiste, Deus é eterno, Deus é infinito. Sim, lógico. Nós não queremos dizer que Maria preexista como preexiste Deus desde toda a eternidade. Não, lógico que Maria é uma criatura. Maria não é mãe da Santíssima Trindade. Não, não se entenda mal. O que acontece é que Deus decidiu entrar no mundo. Deus decidiu entrar aqui em nossa história, em nosso planeta, em nossa terra, partilhar nossa mesa, caminhar por nossos caminhos. Enquanto ele se fez homem, ele nasceu de uma mulher, como disse Paulo. Então esse Jesus, que é um ser humano real, tem uma mãe, e essa mãe é Maria. Mas esse Jesus é Deus, e portanto Maria é mãe de Deus. Isto é muito importante, porque, na verdade, se nós negamos que Maria é mãe de Deus, então, quem é Jesus? Se Maria não é mãe de Deus, quem é Jesus? Jesus não é Deus. Eu não posso negar a Maria e afirmar a divindade de Jesus. As duas coisas estão unidas intrinsecamente. Isto é o que os protestantes não entendem. Eles precisam de Maria para poder afirmar a divindade de Jesus. Se ele realmente é Deus e nasceu de Maria como um ser humano, então Maria é mãe de Deus. É muito simples. Mas isso também tem um grande mistério dentro escondido. Todos os dogmas marianos, en el fondo, se desprenden de este dom da maternidade divina. Porque Deus queria salvar a humanidade, escolheu a Maria como mãe. Mas depois, precisamente como Deus queria salvar a humanidade através de Maria, através de uma mulher, então ele criou essa mulher de um jeito muito especial, sem pecado original, igual como Eva. ¿Por quê? Porque Deus não podia misturar-se com o pecado. Deus vinha a restaurar toda a humanidade. Então, ela concebeu a Maria sem pecado original. Esse é o segundo dogma mariano. O primeiro é a maternidade, o segundo é a Imaculada Conceição. O terceiro é a virgindade. Por quê? Porque o pai de Jesus não é José. José é apenas o pai adotivo. O pai é o Espírito Santo. Por isso a virgindade de Maria é muito importante. E essa virgindade de Maria é antes do parto, ou seja, o pai foi realmente o Espírito Santo, e depois do parto, porque esse compromisso de Maria com o Espírito Santo durou toda a vida, como qualquer matrimônio, e também durante o parto, porque as dores do parto, e o parto como nós conhecemos, é uma consequência, segundo diz a Bíblia, do pecado original, e Maria não tinha o pecado original. Então, Deus preservou ela dessas dores do parto. Então, esse é o terceiro dogma, a virgindade de Maria. E o quarto é a Assunção
pelo mesmo motivo, se Maria não teve pecado original, então também não experimenta as consequências do pecado. E uma dessas consequências é a corrupção de nosso corpo depois da morte. Maria, terminada sua vida, foi assunta ao céu. Então, esses são os 4 dogmas marianos e nós celebramos hoje isso. Maria não é apenas um dado biográfico na vida de Jesus e na história da igreja. Ela é uma mulher absolutamente especial. E aqui vem o último ponto e o mais importante talvez. Do mesmo jeito que Deus escolheu a Maria para ser a porta pela qual entraria e chegaria a salvação aqui ao mundo, ela quer que toda graça de Deus chegue a nós através dela. Esse é um mistério. E este é o 5º dogma que ainda a igreja não pronunciou oficialmente. Imagino que um pouco para não enemistar-se da igreja protestante, que já vê que estamos nesse esforço de nos aproximar deles, de ter diálogos ecumênicos e tudo isso. Mas sempre a igreja acreditou isto. E nós todo dia pedimos a intercessão de Maria e oramos a Maria e cultivamos um carinho por nossa Mãe do céu, precisamente porque ela, através dela, nos chega a salvação. Os protestantes dizem assim: não, Maria não é necessária, o único mediador é Cristo. Mas se o único mediador é Cristo, por que ele nasceu de Maria? ¿Acaso ele não podia dar-nos salvação de outro jeito? ¿Acaso Deus não podia aparecer simplesmente no mundo já como adulto e aí vir e salvar-nos? Ele, claro que podia, mas ele quis fazer tudo esse plano de salvação através de Maria. E por quê? Porque esse é o plano de Deus, porque essa era a vontade de Deus, porque Deus quer contar conosco e quer contar de um jeito muito especial com Maria. Maria não é apenas uma peça que Deus usa e depois descarta. Deus não é assim. Como podemos imaginar isso? Se Deus escolheu a Maria para ser a mãe de Deus e depois a cuidou toda a vida e foi assunta ao céu em corpo e alma, é porque ela ocupa um lugar absolutamente especial, não apenas no momento da conceição, mas durante toda a história da salvação. Não é que Deus não pode nos salvar diretamente. Claro que ele pode, mas ele não quis fazer desse jeito. Ele quis que todas as graças viessem através de Maria. Então, hoje, que é dia 1º de janeiro, nós celebramos eu digo, profissão de fé profunda e de amor a Maria. Ela é nossa mãe porque Deus a escolheu como mãe de Jesus e depois como mãe nossa. E por isso, todo o que nós coloquemos nas mãos de Maria vai estar sempre segura e não se vai perder. O caminho mais direto para chegar a Deus é através de Maria. Sempre que um santo, por exemplo, vai fazer um estudo na igreja para ver se foi santo, se não foi santo, um fiel, não, que está sendo estudado para ver se é santo, se ele não tem uma devoção profunda a Maria, pronto, a causa acaba, se descarta. Não existe um santo que não ame Maria, porque Maria é uma peça importantíssima, central na história da salvação. Ela é através da qual nos chegam todas as graças. Portanto, isto tem uma implicação muito concreta. Qualquer coisa que você queira, peça sempre através de Maria. Cultive um amor a Maria, cultive uma devoção a Maria. Padre, mas se eu amo muito a Maria, não sei, me sinto mal, porque que vai pensar Jesus? Não se preocupe. Você nunca vai amar a Maria mais do que Jesus ama a sua mãe. Mais do que Jesus ama a Maria. Não tem como. E Jesus fica feliz de que você ame sua mãe. E Deus também, porque as graças de Cristo e as graças da salvação nos chegam por mãos de Maria. Maria é mediadora de todas as graças de Deus para nós, as graças de Cristo, as graças da salvação. Insisto, não porque ela seja divina, mas porque Deus quis que assim seja. Quando já Jesus tinha ascendido ao céu, já os apóstolos estavam sozinhos, eles ainda tiveram que esperar 9 dias para que chegasse o Espírito Santo. Jesus falou para eles: esperem aqui em Jerusalém, porque vai vir o Espírito Santo. E que nos conta o Ato dos Apóstolos? Que todos os apóstolos estavam reunidos em oração junto com Maria. Isso não é uma casualidade.
Quem reúne os apóstolos depois da morte de Jesus, quando ele já foi para o céu, depois da ressurreição também, é Maria. Maria está aí e não apenas como uma casualidade, mas ela está orando, está reunindo, está infundindo coragem aos apóstolos, porque já vai vir o Espírito Santo. E quando ela vier, ela iluminará os corações desses apóstolos e os transformará em verdadeiros campeões que irão pelo mundo inteiro. Mas Maria está aí, orando em silêncio e intercedendo por cada um deles, do mesmo jeito que intercede por nós. Ela é agora a mãe de toda a humanidade. Então, vamos começar este ano colocando nossas famílias, nossos projetos, nossas intenções, nossas vidas inteiras nas mãos de Maria. Porque tudo que nós colocamos no coração e nas mãos de Maria não pode se perder. Ela vai cuidar. Não podemos nos afastar de Deus, mesmo que seja que nós tivemos um amor a Maria muitos anos atrás e depois esquecemos. Por esse primeiro amor que nós tivemos a Maria, Maria intercede, nos acompanha e insiste diante de Deus para que essa alma nunca se perca. Então, tenhamos sempre esse amor de Maria para ter, e essa devoção a Maria para ter também a segurança de poder encontrar sempre, do jeito mais simples, o caminho que nos leve a Jesus e nos leve depois a estar com Ele e com ela, com Maria também, no reino dos céus. Que assim seja.